Então, voltamos ao nosso segundo tópico, agora com a presença do professor Natan. Nós agradecemos a presença dele, que também aceitou com muita facilidade participar disso. E o nosso tópico agora vai ser, então, sobre aulas online, aproveitamento ou não. Como que foi lá em 2020, vocês estavam estudando em 2019 com uma coisa que não existia aula online, né? Eram alguns cursos só, mas a escola não estava online, não existia aula online na escola. E depois da pandemia vocês tiveram que se adaptar a essa nova realidade. Como que foi essa virada, essa reviravolta que aconteceu do dia para a noite? No começo das aulas online foi até legal lá, na escola, então, mas quando começou a vir conteúdo, a gente conseguiu identificar que não era fácil. Porque para muita gente foi fácil, porque copiou e colou e pronto. A Ciência chegou a comentar que ela nunca tinha dado tanto 10, porque era copiar e colar e pronto, tinha feito a tarefa. Na minha opinião, o aula online não teve muito aproveitamento, porque era muito difícil, porque tu não tinha um professor para te auxiliar, tipo, para ensinar como é que realmente faz, está fazendo errado ou não. Então, na minha opinião, não teve muito aproveitamento. A resposta curta para se a gente aproveitou ou não é não. Eu não aprendi literalmente nada. Eu fui um dos meninos que copiou e colou tudo. Eu não tinha paciência para fazer as coisas mesmo. É que em casa para mim não é um ambiente para se fazer esse tipo de coisa. Daí dá preguiça, deixar para fazer amanhã. No final do ano eu tinha 90 atividades para fazer. Eu, pessoalmente, sim, pra mim não era muito online, porque eu vinha na escola, pegava imprimido, impresso, daí eu fazia. Mas eu tentava fazer de acordo com o exemplo, eu não tentei pesquisar nada na internet. Teria sido muito mais fácil se eu tivesse tentado, mas eu lia dos exemplos, eu tentava fazer ali. Tipo, tinha as aulas lá, as aulas que os alunos entravam em chamadas de vídeo com o professor, com os professores, mas eu nunca cheguei a participar de muitas. Eu fiz mínimo 2 e depois eu não entrei mais. Eu participava bastante dessas aulas online assim que tinha, só que geralmente eu nunca prestava atenção. Tanto que teve uma vez que era a aula do professor Natan, ele estava explicando o conteúdo para ele fazer uma prova, e eu estava deitado na minha cama dormindo. Eu cheguei lá só para marcar a presença. Então eu ia, mas era só para marcar a presença, porque eu não falava nada e nem aprendia. Tipo, eu deixava lá o áudio rolando e ia fazer outra coisa no meu celular. Aquele momento que com certeza o professor falava bem sozinho, né? Falava nas paredes, né? Falando nas paredes. Porque era fácil de distrair. Tu estava fazendo uma coisa, tentando focar, qualquer coisa que te distraía. Podia, tipo, sair a hora que quisesse, porque ninguém estava vendo. Então, era fácil sair da aula. Tipo, tu não ficava focado na aula, qualquer coisinha te distraía. Por conta que era um lugar, né? E tinha gente que nem fazia essas atividades, né? E nem tanto como fazia essas atividades, quando nem comparecia nas chamadas de vídeo. Então, nem ocupou bastante professor no final do ano. Eu não fiz a atividade com 6 meses. Nem 6 meses você não fez. Eu não menti que no último mês eu comecei a fazer tarefas, tipo, eu ganhava e tipo, eu faço depois, e depois nunca chegava. Então, cheguei no último mês de aula, tinha tipo um monte de tarefas pra fazer, então era complicado, porque deixa pra depois, e depois nunca chegava. Foi o meu pior ano no boletim, tá ligado? Eu passei um pouco. Eu fazia por obrigação, mas teve gente que nem fez e passou de ano. Não fez nenhuma matéria. E vocês, meninas, como que foi? Vocês pegavam também, faziam aí de prece na escola? No começo eu pegava fazer online, só que depois no online não fazia nada. Não fazia matéria, não fazia nada. Aí depois eu comecei a pegar impresso. E era ruim pra mim. Eu pegava depois e me matriculou. Só que era tão chato assim, ficar escrevendo, daí eu comecei a largar de não fazer nada. Eu fazia isso depois. Aí, como eu fiquei na casa do meu pai, tipo, eu não tava aqui, era ruim. Tipo, ir pra Getúlio, fazer atividade lá e depois entregar. Era muito complicado, principalmente. Eu não sei nem como eu passei de ano. Porque eu colava tudo pra mim. Na época eu não estava dando aula ainda, mas eu fazia faculdade, estava no último ano da faculdade, eu vim na época de TCC, né? E aí, então, passou tudo online e eu não dava aula de inglês. Mas eu vi a dificuldade que foi também já na faculdade. Na faculdade, já presencial já é difícil, então quando passou para online ficou mais complicado ainda, né? E o professor Natan já dava aula. Como que foi isso daí, né? Com a gurizada, que a gente já sabe que no presencial já é difícil, né? Então imagina tudo no online.
foi uma experiência assim bem difícil, porque eu trabalhava já no estado, então com eles aqui, né, eles eram meus alunos. Eu trabalhava também, ainda trabalho lá, mas trabalhava na época na Unicel. E lá eu trabalhava no EAD, então tipo, eu já tinha uma experiência e tal, mas eu trabalhava também no presencial, né, engenharia presencial, que é bem cálculo mesmo. Então assim, eu tive que me redescobrir totalmente. Porque assim, a gente tem facilidade de mexer com o celular, com o notebook e tal, né? Só que dar aula por ali é completamente diferente. Então, eu precisei me readaptar muito. Então, eu comecei trazendo um quadro para o meu quarto e explicando um quadro. Fui fazendo várias metodologias. Depois do caderno, fazendo as contas do caderno. E aí, depois, eu percebi que era bem mais fácil trabalhar, por exemplo, com Word. Porque o Word, para fazer fórmulas matemáticas, é top. O Word e Excel. Então, naquele tempo, foi quando eu mais aprendi assim, a mexer no Word e Excel. Eu fiquei craque, assim, porque fazia todas as fórmulas ali, explicava pelo Word mesmo, sabe, pelo Excel. Então, isso foi bem legal, foi um ponto positivo, assim. Mas até eu descobrir isso demorou, então, 3, 4, 5 meses, né? E é engraçado porque é uma realidade diferente, né? Então, nas aulas do status, assim, a gente fazia Meet, né? Então, como o nosso amigo aqui, o Caio, falou, não tinha muita participação, mas a gente estava ali, a gente explicava para quem estava, quem queria tirar dúvida e tal, né? Eu acho que o que faltou bastante, e assim, para todos, era disciplina para fazer as atividades. E isso faltou para mim no começo também, no trabalho. Disciplina de eu vou acordar a tal horário e eu vou seguir como se eu estivesse na escola, fazendo as coisas, entendeu? Então faltou para nós, professores, faltou para os estudantes, faltou para outras áreas, entendeu? Porque como a gente estava em casa o tempo todo, você se distrai muito fácil. Você vai assistir uma televisão, você vai fazer outra coisa e tal. E aí, depois do momento que eu peguei assim, não, das 7h, 11h é o horário que eu estava na escola, então vai ser o horário que eu vou trabalhar. Da 1 às 5 é o horário que eu estava na escola, então é o horário que eu vou trabalhar, vou fazer só isso, não importa o que esteja acontecendo. À noite, eu trabalho na Unicel, vai ser para fazer as coisas da Unicel. Quando eu me regrei nisso, aí as coisas começaram a acontecer, sabe? E aí faltou muito isso para todos, né? Então por isso que acumulou o trabalho, porque deixa para depois eu faço, né? Então, mas isso eu consegui aprender depois de um tempo. No começo, realmente, qualquer coisinha distrair. Eu estava em casa ali, né? É tudo mais fácil. Essa questão da disciplina foi bem importante você falar, porque a gente percebe hoje que agora no presencial a falta de disciplina está aí, né? Era uma coisa que lá em 2019 tinha, né? Porque era usado, mas tinha um pouquinho mais porque já vinha do ritmo. E aí ficou 2 anos tudo parado. E agora a gente marca as coisas e a gente percebe que os alunos se esquecem facilmente, né? Então você está falando com eles, é a mesma coisa que eu não estivesse falando com ninguém. Vocês aí, como tem sido a questão da concentração na sala de aula de vocês? Desse antes aulas online e depois dessa aula online? Eu acho que pra mim não mudou muito, mas tem vezes que quando algum professor está explicando e eu acho que meio chato, eu paro de escutar e estou pulando para qualquer outro lugar. Eu não consigo mais escutar nada. Muito bem? Cara, eu nunca usei tanto o braille em aula de matemática semanal, no começo, nas aulas. Mas assim, eu acho muito top essa questão do aprendizado em casa. Eu acho massa. Porque, assim, em casa você tem acesso, você está na internet, você tem acesso a tudo ali. Então, eu tenho uma dificuldade, porque eu, assim como você, sou estudante. Então, eu faço mestrado, eu estudo mesmo tanto que vocês, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás. Então, acho muito massa essa ideia de você ter a internet ali e aí você pode entrar no YouTube, ver vídeo, você pode complementar o teu estudo. Mas aí há um porém, né? Eu tenho que correr atrás. E muitas vezes a gente se acomoda. Só a aula que o professor dá ali para mim tá bom e tal. E aí nem todo dia eu chego lá no mestrado, por exemplo, ou você chega na escola e você está, nossa, eu estou focado totalmente. Não, tem dia que você não está bem e tal, você não
pega bem a explicação, você está pensando em outra coisa, está com dor e assim por diante. E aí? Aí você tem a internet que pode te ajudar, você pega o título lá, coloca no YouTube, assiste um vídeo. Então eu acho que isso ajuda muito, sabe? Só que é como que a gente consegue trazer isso para o nosso meio, para que a gente possa estudar, né? Eu, mais que nunca, estou assistindo muito vídeo no YouTube sobre os assuntos que eu estou estudando. E até a gente, para conseguir fazer aula legal, né, a gente pega várias ideias, né, do YouTube, então isso ajuda mesmo, mas é a questão da disciplina que você falou, né, porque senão, se a gente não cuidar, a gente tá assistindo ali no YouTube uma coisa séria, chegou uma notificação, pronto, né. A gente viu lá no documentário isso, né, o menino lá na sala, a guria marcou ele na foto e já esqueceu do mundo. Então, de forma geral, as aulas online, ela teve um aproveitamento ou não? Foi mais não que sim? Só pegando um gancho assim, antes de a gente entrar nesse outro assunto, uma coisa, eu também me distraio muito fácil, tá? Eu acho que eu sou meio hiperativo, assim, porque eu me distraio muito rápido e muito fácil. Então, uma metodologia que eu utilizo quando eu vou estudar, meu celular fica longe. Se eu estou aqui estudando, o celular fica na porta, fica longe, desligo totalmente, sabe, para mim não ver nem notificação. Porque se eu estou estudando aqui, eu vejo uma notificação aqui, eu já me distraio e tal, tinha jogo, deu gol aqui, eu vou assistir o jogo. Eu que gosto de futebol. E já era, me distrai completamente do que eu estava fazendo, sabe? Então uma coisa que me adianta muito nesse sentido é deixar o celular de lado, colocar um fone, eu estudo escutando música, me ajuda bastante. Então, escutando música e foco naquilo ali, e é isso, sabe? Comigo não funciona isso. Cada um tem a sua metodologia, né? Tem que descobrir isso, claro. Tipo, deixar o celular longe e fazer as tarefas. Comigo não funciona. Se eu deixo o celular longe, eu fico pensando só no celular. Eu fico, será que alguém mandou mensagem, notificação de alguma coisa, mesmo ele estando no silencioso. Aí eu vou correndo ver o que é e não é nada. Muito importante, ansiedade. Mais alguém gostaria de... Porque como o senhor deu a dica de deixar o celular longe, pra mim até funcionaria, mas assim, quando se eu estou fazendo um negócio, tem música, eu começo a pensar na letra, eu começo a cantar, então eu distraio totalmente do que eu estou pensando. Daí eu deixo ela longe sem nada, eu fico entediado, porque não tem nenhum som, não tem tipo, eu estou quieto no celular, escrevendo. Se tipo, eu vou focar, assim, qualquer coisa me distrai, um gato mia por um atrás, qualquer coisa eu se distrai com muita facilidade agora. E nas aulas online teve muito isso, até a questão dos memes, né? De o que fazer de memes, né? Colocavam quem fazia desenho, e às vezes o irmão estava brigando com o outro irmão, e a mãe se brigava, né? Vocês viveram isso também ou não? Eu não via muito aquele que aparecia, que ele invadia as aulas online, assim, dos outros colégios, começava a rir pra caramba. Botava os áudios estourados. Eu lembro que teve uma menininha, se não me engano, que entrou na ligação do irmão dela. E aí o professor queria saber onde é que ele estava, né? E ela disse que ele estava, acho que no banheiro, alguma coisa assim, né? Então, isso acontece muito. Às vezes eu estou em aula, em ligação, o que acontece? Minha mãe abre a porta e chega falando, né? Oh, meu Deus, desculpa, né? Então acontece bastante isso. Mais alguma coisa para pontuar, gente? Eu acho que nessa aula online não teve tão entretenimento com os colegas também, por isso que muitas pessoas, quando voltaram para a aula presencial, ficaram tipo, mais tímidas assim, também. Ou ao contrário também, né? Por causa da saudade assim, de fisicamente uma coisa assim. Mas eu vejo bem essa questão da timidez. A timidez. Hoje a gente vê bastante resistência quando você precisa das pessoas para fazer qualquer coisa que já estão acostumados a fazer. Né? Vamos colocar o nosso podcast que a gente está fazendo aqui. A gente conversando, todo mundo conversa. Vocês só viram os celulares e o microfone e já apareceu uma coisa de outro mundo, né? Mas a gente já se conhece, desde lá do começo do ano, a gente já vem conversando. O que mudou? Só mudou a sala e só temos agora um aparelho auxiliando a gente, né? Então, isso foi uma questão que pegou bastante. Não só os adolescentes, mas nós também, porque a gente acabou ficando mais também no nosso mundo, né? E é uma coisa que a gente tem que cuidar, porque senão a gente fica com aqueles 2 anos ali que pegou valendo na gente, né? E ainda a gente sofre as consequências desses 2 anos, né? No mais alguém para pontuar?
Ali você falou que ele, tipo, gosta de estudar música, né? E eu também tenho a ver junto com o Arthur, porque eu também não consigo fazer tarefa em silêncio. Eu tenho que botar alguma coisa na TV, alguma série, pra mim conseguir fazer, porque senão eu fico, tipo, muito agoniada com o silêncio. Aí eu não consigo fazer nada. Isso é importante, você se conhecer e a partir daí criar um método para que você possa estudar e focar no que você está fazendo, né? Então o meu método foi deixar o celular de lado, colocar um fone, escutar a música e daí não, por que eu coloco escutar a música? Ela me concentra e também, claro, não é qualquer música também, né? Sei lá. Mas assim, a música faz com que eu não perceba o que está acontecendo ao redor também, sabe? Sei lá, alguém falando e tal, e aí eu entro no assunto que está falando, que eu já quero saber, né? Então ali eu consigo focar. Nossa, relaxa. Exatamente, ela relaxa. Mais alguma coisa? Eu queria tirar um pouco antes, só para dizer que o provado, falaram que distração dentro de casa, lá no 2020, 2021, que teve uma semana sim, uma semana não para a escola, também teve muita distração, porque foi comprovado meio que cientificamente que quando você está em casa, você não se importa com as coisas do resto. Você está em casa, é um lugar para se relaxar, tipo, pronto, a maioria do